Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o Mestre, bem pequenino é o favor a quem só por teu resgate morreu como um malfeitor. Por esse seu sacrifício feito por ti, pecador, dá-lhe teu culto sincero, dá-lhe de tudo o melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá o teu melhor para o Mestre, e não cumprireis a vontade da carne. O teu melhor é o teu coração, o teu melhor é a tua alma. Dê ela para Deus. Andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Disse Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este é o único meio de dar o melhor para o Mestre, nascendo da água e do Espírito. Aquele que nasce da água e que nasce do Espírito, este é aquele que consegue dar o seu melhor para o Mestre. Muitas vezes os homens pensam que dar o melhor para o Mestre seria dar a sua voz, aquele dom maravilhoso de cantar.
Muitos pensam que dar o melhor para o mestre seria dar uma boa oferta ou dar um bom dízimo para a igreja. Alguns pensam que dar o melhor para o mestre é dar aquele dom, aquela vocação que ele tem para expressar, para fazer oratórias, para poder pregar o evangelho. Mas a melhor coisa que Deus poderia receber do ser humano é o seu coração. E o coração, ele não é outra coisa diante dos olhos de Deus, senão a morada da alma, que por sua vez se torna a morada de Deus. Mas para dar esse melhor, dar esse coração, essa alma, esta casa onde Deus desce e vem morar dentro dela, uma vez aquele homem justificado pela fé, santificado pelo sangue de Jesus Cristo, então Deus desce e Deus vem morar dentro dela. Vem morar dentro dela, como disse Jesus em João 3, versículo 6, quando aquele homem nasce de novo, ou deixa de cumprir o desejo, as paixões, as concupiscências da carne, e vem agora ser espiritual, porque andar em espírito significa exatamente isso, ser espiritual. Daí então a Bíblia diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, quem crucificou a sua carne com suas paixões, quem abriu mão dos prazeres passageiros dessa terra, este, sem dúvida alguma, é chamado por Jesus de um homem espiritual. E Jesus diz que este homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, e dos outros ele não é discernido. Jesus disse que ele é como o vento, ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Jesus disse: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O homem espiritual, ou o que é nascido do Espírito. Porque o que é nascido da carne, somente do desejo da carne, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. E quando Jesus disse o que é nascido da carne é carne, Jesus logo quis dizer, ele é apenas um homem natural. Ele vai pender unicamente para as coisas que são coisas naturais. E Paulo disse que nós deveríamos crucificar os membros desta carne. Paulo diz que os membros desta carne são impuros. Paulo diz que eles são a lascívia. Paulo chamou de a prostituição, a inimizade, a discórdia, as cóleras, ou seja, as mágoas, os rancores. Paulo diz que esses são os membros desta carne. E Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas Paulo disse: vós, porém, aos cristãos, àqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que abandonaram as práticas do velho homem. Aos Romanos 8, versículo 9, Paulo disse: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O homem espiritual é este, é aquele que abandonou as práticas carnais, para que então ele não seja aquilo que Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, vai viver uma vida carnal, superficial, talvez até vai professar ser um cristão, mas vai viver uma fé tão superficial, um evangelho tão natural, tão humanístico, tão materialista, porque ele é nascido da carne.
Então ele vai pensar só nas coisas carnais, perenais, deste tempo, desta vida. Ele vai lutar e trabalhar e ir à igreja e até mesmo orar e jejuar, mas simplesmente para satisfazer o seu intento carnal, aquilo que está ligado ao reino deste mundo. Então nós temos que observar isso. Há crentes, ou existe o crente, o homem, a igreja carnal e a espiritual. Nós, meus amados ouvintes, deveríamos pensar em sermos cristãos, filhos de Deus, espirituais. Se nós formos olharmos para a Escritura nesse programa de hoje, nós vamos perceber que o homem carnal, ele pende apenas para as coisas naturais. Vamos perceber que o homem carnal, ele sempre também persegue aquele homem que é espiritual. A igreja carnal, um dia destes, ela irá intensificar a sua perseguição à igreja espiritual. Desde o livro de Gênesis, o carnal, o sem revelação, aquele que sempre pendeu para as coisas da carne, desde o início, desde o Gênesis, ele sempre perseguiu aquele que é espiritual. Ou seja, o carnal nunca deu certo com o espiritual, porque já disse Salomão, como andarão dois juntos se não estiverem de pleno acordo? O carnal não está de acordo com o espiritual. Jesus já disse, que comunhão tem a luz com as trevas? O carnal não dá certo com o espiritual, porque o carnal, ele está nas trevas. O crente carnal, mundano, está em trevas, e o pior de tudo é que muitas vezes ele não percebe. Alguém lhe prega, lhe faz ter ou pensar que tem luz, e ele então acha que está na luz, andando na luz, vivendo na luz, mas muitos, na hora de descerem a sombra do vale, ou o vale da sombra e da morte, como disse o salmista no seu capítulo 23, eles vão descobrir que não tem luz para descer o vale, não tem luz para passar por aquele momento sombrio que chama morte. Muitos irão descobrir, na hora de atravessar o vale que há entre a vida e a morte, muitos irão descobrir que viveram em trevas. Muitos irão descobrir, mas já será muito tarde. Irão descobrir que eles não tinham luz, ainda que pensassem ao longo da sua vida que tinha luz. Pensava ter luz porque havia afiliado-se a uma igreja, colocado seu nome num livro de hall de membros, porque havia pegado um certificado de cristão, um certificado de pregador, porque havia recebido a sua carteirinha de membro, e então ele se sentia cristão. Ele pensava que por ter uma religião, professar uma antiga religião, uma tradição religiosa de berço, ele pensava que tem luz. Mas o crente carnal, mundano, é bom que se destaque isso. Há crentes que são carnais. Há igrejas que são carnais. E o crente carnal, o crente mundano, ele está em trevas. Não importa se ele ora, se expulsa demônios, se cura os enfermos. Não importa se ele tem 30 anos de igreja. Não importa se ele é um pregador. Há pregadores que são carnais. Como pode um homem dizer que ele é espiritual, com tantas práticas carnais, ideias carnais, uma visão do evangelho apenas materialista, empresarial, como os pregadores que hoje se levantam e se rotulam profetas, apóstolos e bispos? É um evangelho com visão materialista, empresarial, é uma concorrência só. Não é o desejo ardente, as lágrimas, o desespero, a sede por salvar almas e colocá-la, tirá-la do reino das trevas e inseri-las no reino da luz. Não, não, não. É apenas uma concorrência, é apenas uma disputa, e o evangelho se torna um tanto carnal. Como pode, às vezes, o homem diz ser espiritual, mas são tantas práticas carnais? Dizem andar no Espírito, porém, determinados hinos que cantamos dentro das igrejas
Isso mostra que não estão no Espírito coisa alguma. Dizem estar, andar, viverem, cultuar no Espírito, mas as roupas que elas vestem mostram que elas são carnais. As roupas que muitas delas vestem é no objetivo, no intuito de atrair a simpatia, o elogio. O intuito que veste determinadas roupas é se tornar desejável. E Jesus diz que o homem que olha em uma mulher e já a cobiça, a deseja na sua alma, no seu coração, adulterou com ela. Determinadas roupas que elas vestem mostra que elas são carnais. Determinados hinos que cantamos dentro de nossas igrejas mostra que nós somos carnais. Determinados filmes que os cristãos vão ao cinema para assistir, ou às vezes fazemos da sala da nossa casa o cinema. Determinados filmes que alegram o nosso coração, que arranca a lágrima dos nossos olhos, mostra que somos carnais. Determinados namoros, determinados casamentos, determinados comportamentos dessa geração moderna de crentes, ou que se dizem cristãos, se dizem crentes, são chamados cristãos, mas determinados comportamentos revelam. Jesus disse, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Você vai saber se aquele homem é ou não espiritual, se aquela mulher é ou não espiritual. Você vai saber se aquele jovem, se aquele ministro, se aquela igreja, se eles são ou não espiritual, pelo fruto, as atitudes, os gostos que eles revelam, pelos lugares aonde eles vão, as músicas que eles ouvem, a maneira como eles se vestem, pelo trato, pela maneira como eles negociam, agem, pela maneira como encaram o evangelho. Nós vamos descobrir se eles são carnais ou se eles são espirituais. Existem muitos comportamentos que não são comportamentos de quem anda no Espírito, de quem anda com Deus. Como a Bíblia diz em Gênesis 5:24, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Imaginemos nós um homem hoje andando com Deus. Seria ele tal como são estes modernos homens hoje? Imaginemos nós um pregador, um crente, uma igreja que anda com Deus. Seria uma igreja hip hop? Seria uma igreja funkeira? Seria uma igreja rock and roll? Imaginemos nós hoje uma igreja que anda com Deus. Que tipo de igreja ela seria? Que tipo de mensagem ela pregaria? Que tipo de hino eles ouviriam? Que tipo de conduta eles teriam? Que tipo de roupa eles vestiriam, sabendo que eles são chamados de templo do Espírito Santo? Enoque andou com Deus, mas Enoque não andou dando tombo nos outros. Enoque andou com Deus, mas Enoque não andou amassando as mocinhas da igreja. Enoque andou com Deus, mas Enoque não era um homem que vivia cobiçando a mulher do próximo. Enoque andou com Deus. Pensamos sobre os homens que andam com Deus. Homem para andar com Deus, cristão para andar com Deus, igrejas para andar com Deus, eles precisam andar no Espírito. Como pode uma igreja que se diz cristã, se diz andar com Deus, ou andar no Espírito, com seus membros, uma igreja dizendo, somos a igreja do Espírito, somos a igreja adorador, somos um grupo de adoradores, com pínceres na língua, adoradores com roupas obscenas, tais como os que não são cristãos, adoradores com seus corpos todos tatuados, adoradores com seus corpos entregues à lascívia da carne, à concupiscência, às paixões da carne. Como pode ser isso? Isso é um paradoxo, isso é uma loucura, é uma insanidade espiritual. Seus membros ali tomando banhos mistos em piscinas, homens e mulheres, com peças íntimas juntos ali, com seus corpos explícitos, expostos à cobiça, e ele diz, eu sou um pregador que anda no Espírito. Somos uma igreja que anda no Espírito. Vocês não diferenciam nem um pouquinho daquele que é ímpio, nem um pouquinho daquele que não conhece a Jesus. Ser crente, mas com uma vida completamente mundanizada, você não pode dizer que anda no Espírito. Tu alimentas muito as paixões da carne. Tu alimentas muito o velho homem. Tu alimentas muito a concupiscência dos olhos e da carne.
O evangelho não é mais vivido, crido em santidade como costumava ser antes. Nossas cercas, povo evangélico, estão caindo, as ovelhas estão saindo e os bodes estão entrando. Está havendo uma inversão de valores. Os bodes, os lobos estão subindo nos púlpitos. Paulo já havia profetizado que após a sua partida, os lobos viriam e invadiriam o púlpito. As ovelhas estão indo embora. Deus está tirando as ovelhas, mas os bodes estão entrando e proliferando. Como que coisa ruim prolifera tão fácil. O mato, a erva daninha, os espinhos e abrolhos não precisa plantar, cresce fácil. As ovelhas estão indo embora, os bodes estão entrando. A pomba está saindo e os corvos estão entrando. A verdadeira doutrina está rara, está indo embora, e as doutrinas loucas estão invadindo as igrejas. A genuína fé na palavra está ficando tão escassa, a ponto de Jesus falar: porventura, quando o Filho do Homem retornar, encontrará fé na terra? Digo fé pura, verdadeira, inadulterada, não fé numa igreja, não fé em um vigário, em um pastor, não fé em uma garrafa de água ou de azeite ou num ramo de arruda. Não estou falando de simpatias evangélicas. Estou falando da verdadeira, pura, genuína fé. Jesus disse: porventura o Filho do Homem encontrará aquela fé pura, limpa, inadulterada, que o homem deveria ter dentro da sua alma para viver em espírito, para andar com Deus todos os dias da sua vida. Estou falando de uma fé pura, não a fé em um rosário ou uma fé em um pedaço de gesso ou de barro. Estou falando de uma fé em Deus, uma fé em sua palavra, não fé numa igreja. Estou falando de uma fé como teve os apóstolos, fé no que aqueles apóstolos tinham, que era no nome de Jesus, fé no que eles tinham, que era fé na palavra, fé no que ele, Jesus e os seus apóstolos ensinaram. É esse tipo de fé que Deus vai procurar na terra. Fé naquilo que está escrito, fé que o que foi escrito não está ali por estar, não está ali por acaso. Fé que aquilo que está escrito foi escrito para exemplo, para modelo, para padrão de vida, para regra de fé. Mas a Bíblia está sendo invalidada, as cartas dos apóstolos estão sendo invalidadas, a doutrina da primeira igreja inaugurada no Pentecostes está sendo invalidada. Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Fé que aquilo que foi escrito não está ali por estar, não está ali para você pisar, desprezar, blasfemar, mas está ali para você viver, abraçar, guardar aquilo na tua alma. Os crentes carnais não gostam desse tipo de pregação. Os pastores carnais, os jovens carnais, os homens carnais, os lares que estão completamente tomado, inundado pela carnalidade, não gostam desse tipo de ensinamento, desse tipo de mensagem que nós trazemos todos os dias aqui por esta emissora. Não gostam desta mensagem porque elas lhe colocam na parede, mostram-lhe a sua falta na palavra, e isto lhe chama a um conserto, mas nem todos estão dispostos a consertarem. Os crentes carnais não gostam desse tipo de mensagem. Assim como Caim, carnal, não gostava de Abel, a ponto de ter matado Abel no altar. Por que Caim não gostava de Abel? Porque Caim era naturalista. Ele pensava que Deus iria apagar o pecado da humanidade com hortaliças, com verduras, com frutas, com altares bonitos. Era isso que ele pensava. Ele era um homem carnal, ele tinha uma visão completamente carnal. E por isso ele odiava Abel, porque Abel era espiritual. Caim não tinha visão, Caim não tinha revelação. Caim era carnal, por isso ele matou a Abel. O carnal não gosta da coisa espiritual. Crente carnal não gosta de mensagem espiritual. Crente carnal não gosta de igreja espiritual. Crente carnal não gosta de hino espiritual.
Não. Pastores carnais não gostam de igrejas espirituais, membros espirituais. Isso lhes compromete, lhes atrapalham em suas concupiscências, em seus intentos diabólicos que estão ocultos no profundo de seus corações. Caim, o crente carnal, ele não gostava de Abel, que era o crente espiritual. Abel teve revelação. Abel matou um cordeiro, tipo de Jesus Cristo. Abel derramou sangue. Mas Caim não estava de acordo com Abel. E a Bíblia diz, como andarão dois juntos, se eles não estiverem de pleno acordo? Não deu para andar junto mais. Chegou o dia que Caim teve que desvencilhar, separar, matar, perseguir, atacar a Abel. Chegará um tempo que as igrejas carnais perseguirão, atacarão as mensagens verdadeiras, que puxa o povo, que chama o povo para sair dessa carnalidade e vir para o reino espiritual. Os carnais não gostam dos espirituais. Ló era um crente carnal, não dava certo com Abraão. Ló era um crente carnal, eles não conseguiam, não dava para ter afinidade. Não dava para andar mais muito tempo juntos. Leia Gênesis 13. Chegou o momento que Abraão disse, não haja contenda entre mim e ti. Tu és carnal, eu sou espiritual. Vai pro teu canto, eu vou ficar pro meu. Você gosta de igreja porta larga. Você gosta de mensagem porta larga. Você não gosta de ser corrigido, exortado, ensinado. Siga o teu caminho. Abra o teu ministério porta larga. Abra a tua igreja mundanizada. Abra a tua igreja hip hop. Abra a tua igreja funk. Abra a tua igreja rock and roll. Vai pro teu caminho porta larga, florido. Mas o final dele, Salomão disse, é morte. Tu és carnal, Ló. Vai para Sodoma então. Vai pro concílio ecumênico. Vai para o mundo denominacional. Vai para os clubes. Vai para as praias. Vai para o modismo. Vai para a mundanização. Ló era um crente carnal e não dava certo com Abraão, porque Abraão era crente espiritual, separado. Coré e Abirão no deserto, eles eram crentes carnais, não fechava, não dava para andar junto com Moisés. Aquilo terminava em insultos, em invejas, em discussões. Aquilo ia acabar terminando em infiltrando na igreja uma doutrina errada. O carnal tentará influenciar os outros a se carnalizarem, a se mundanizarem. O carnal tentará convencer os demais que isto não é pecado, aquilo outro não é pecado, é radicalismo, é legalismo, são carnais, só pendem para o que é carnal. Coré e Abirão, carnais, não davam certo com Moisés, não tinha como andar junto, não brilhava as ideias, não tinha afinidade por Moisés. É isto, os carnais, eles não dão certo com os espirituais. Mas chega um dia que a terra os engole, como engoliu a Coré e Abirão e sua gente. Chega um dia que o juízo cai, como caiu sobre Caim, e vai cair ainda quando o juízo final chegar. Como caiu sobre Sodoma e Gomorra, fogo desceu do céu. Chega um tempo que os carnais têm que se separarem, e aí eu entendo claro como nunca antes, Isaías 35, o impuro, o imundo, não vai permanecer para sempre na congregação dos santos, dos justos, porque o carnal não suporta muito tempo, ele pede para sair, ele se explode, ele não suporta a correção, ele é imprudente, mas a Bíblia diz, corrija o sábio, o prudente, e mais prudente ele será. Esaú era um tipo do crente carnal, não valorizava a primogenitura, não valorizava o arrebatamento, não valorizava a salvação de alma, não valorizava o batismo do Espírito Santo. Me entendam pelo que eu quero dizer, isso é uma linguagem figurativa. Esaú era um tipo dos nossos crentes, das nossas igrejas, portas largas. Eles não entendem que o batismo do Espírito Santo, levará a igreja a viver em santidade. Se o batismo é do Espírito Santo, gerará santidade ao Senhor. Esaú era carnal,
chocou com o espiritual. Jacó, aparentemente que era o carnal, o trapaceiro, era aquele que valorizava a coisa correta, valorizava a primogenitura. O carnal nunca deu certo com o espiritual. Jezabel e Acabe eram tão carnais, os crentes carnais, envolvidos com o mundo, envolvidos com o pecado, envolvidos com a moda, eram os crentes carnavalescos, eram os crentes festas natalinas, eram os crentes mundanizados, eram os crentes que eram profanos para o Senhor. E eles chocaram com Elias, porque Elias era espiritual. Se você não for espiritual, você também vai pender para a carne. Se você não for espiritual, batizado com o Espírito Santo, nascido de novo, se você não for um crente espiritual que anda com Deus, você vai chocar com a palavra um dia deste, assim como Acabe e Jezabel chocou com Elias, assim como Caim chocou com Abel, assim como Abirão e Coré chocou com Moisés, assim como Judas Iscariote chocou com Jesus, assim como Filipa e Herodias chocaram com João Batista. Se você não for espiritual, se você não for um eleito, predestinado para crer em toda a verdade e ir morar no céu, se você for um escolhido, se você for apenas um Judas religioso, você vai se inclinar para a carne. Se você não se inclinar para a palavra, você se inclinará para a carne. A carne, ela tende. A carne, ela é difícil. Você tem que dominá-la, adestrá-la. Às vezes adestrar um animal não é fácil. Ele tem que ser surrado, punido. A carne não é fácil adestrá-la. É somente Deus, o Espírito Santo, para adestrar essa carne, para dar vazão, lugar para o homem espiritual ou o Espírito Santo. Tu tem que te inclinares para a palavra. Se não se inclinares a ela, para o espiritual, você chocará com as mensagens que todos os dias nós pregamos aqui nesta emissora. Chocará com as mensagens que todos os dias nós pregamos em nosso púlpito, em nossas igrejas. Chocará com a palavra. É duro para o homem que choca com a palavra. É duro para a igreja que choca com o Espírito Santo. Eu penso que ele só terá a perder. O homem que chocar contra a vontade de Deus só vai perder. Receba a palavra, por mais dura que ela seja. Abra a tua alma, abra o teu coração. Não choque com Deus, fique do lado de Deus. Seja espiritual, encha-te do Espírito Santo. Arrependa dos teus pecados. Peça o teu batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. Lave-se no sangue de Deus. Receba a vida de Deus dentro de ti. E então não cumprireis a vontade da carne, e andarás no Espírito do Senhor, e serás um homem, uma mulher, em pleno século 21, espiritual, como Pedro, como Paulo, como Jesus, como aquela igreja primitiva. Amém, Senhor. Todo dia e hora, mas minhas lágrimas só doeram.